Bem-vindos a este programa que estamos a realizar em colaboração com a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Privado, portanto, AEEP, e hoje estamos com o Rodrigo Queiroz e Melo, que é diretor executivo. Quando falamos de estabelecimento de ensino privado, em Portugal fica sempre com uma dúvida qual é o espaço que o ensino privado tem no conjunto do ensino em Portugal. Mas antes de irmos aí, eu gostava de começar, se calhar, pelo princípio, que é, nós vivemos num país que tem na sua Constituição dois princípios que às vezes podem parecer contraditórios, que é, por um lado, a liberdade de ensino, portanto, a liberdade de educar e ensinar, e o papel importante que as famílias têm nessa missão, portanto, a obrigação das famílias e direitos das famílias, mas ao mesmo tempo temos também uma norma que diz que o Estado tem que garantir no ensino básico a universalidade, o que levanta a seguinte questão, mas então que liberdade existe se o Estado oferece tudo? Como é que a Associação se integra neste quadro? Olá, Zé Manel. A Associação e naturalmente o ensino privado. Obrigado. E no fundo, nos 50 anos do 25 de Abril e nos 50 anos da Associação, essa é uma pergunta central e muito importante. Estamos a falar, enfim, no fundo, do artigo 75 da Constituição, que estabelece a obrigação do Estado de criar uma rede de estabelecimentos de ensino que cubra as necessidades de toda a população, e o mesmo artigo que reconhece a existência do ensino particular e cooperativo. É claro, e aceitamos perfeitamente, que na primeira conversão da Constituição, portanto, em 76, claramente a ideia maioritária na Assembleia é que o Estado é que devia ser o provedor do ensino em Portugal, e há toda uma história de expulsão dos jesuítas, o ensino laico, o ensino religioso. Sim, a expulsão dos jesuítas nessa altura já tinham regressado. Tinham regressado, mas na verdade o ensino já não era maioritariamente privado, já era maioritariamente oferecido pelo Estado, e portanto essa inversão histórica em 76 é o que se quer dar seguimento, e na expansão do ensino, o Estado tinha um papel preponderante, e era isso que a maioria da sociedade portuguesa entendia, ou pelo menos a maioria da sociedade portuguesa representada na Assembleia Constituinte. Inclusivamente havia um artigo que dizia que o ensino privado era supletivo do ensino público, e, portanto, esta ideia de que o Estado está, e onde não houver Estado, eventualmente o privado poderá ter um papel. Mas em 82 isso inverteu-se, portanto, na revisão constitucional de 82 desapareceu a supletividade, e parece-nos que faz sentido, e é o que nós propomos, que a sociedade portuguesa leia esta obrigação do Estado de criar uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população, que o foco agora seja posto na palavra necessidades. Portanto, quando a sociedade civil organizada, porque o ensino privado não são só uns senhores que criaram uma empresa para ganhar dinheiro a oferecer ensino. Ensino privado são fundações, associações, pessoas que criaram uma empresa, mas têm uma ideia de ensino que querem oferecer. Portanto, onde a necessidade da população estiver coberta, não faz sentido o Estado oferecer. Quando falamos de liberdade de escolha e liberdade para ensinar e educar, estamos a falar de muitas variedades dentro daquilo que pode ser o ensino privado, porque desse ponto de vista, aliás, recordou há pouco que tinha havido tempos em que boa parte da educação, designadamente a educação secundária, estava a cargo dos jesuítas. Egas Muniz, o nosso prémio Nobel, estudou no colégio jesuíta, não é? Que entretanto desapareceu, enfim, até herdeu num destes incêndios recentes, ficava na Beira Baixa. Mas o ensino privado não é um ensino religioso. De todo. Aliás, no momento fundacional da AEP, em 75, havia uma preponderância, mesmo entre nós no movimento associativo, muito grande das escolas da Igreja, congregações ou dioceses, mas hoje em dia as escolas de congregações ou dioceses representam apenas 20% dos associados da AEP. Portanto, maioritariamente, o ensino privado em Portugal hoje em dia é oferecido por
pessoas, muitos deles são famílias que tiveram uma ideia, que queriam fazer diferente e que criaram escolas. Aliás, é muito interessante nas nossas reuniões, estamos na segunda geração, portanto, houve os pais que tinham os seus filhos que não gostavam da oferta que tinham na sua terra e que criaram um colégio. E 30 anos depois, esses colégios hoje em dia estão já na segunda geração, aqui na cidade de Lisboa, e não querendo puxar isto para Lisboa, mas enfim, há vários colégios familiares bem conhecidos que foram famílias, foram pedagogos, pedagogas. Só para dar um exemplo, há um colégio, quando falamos disso, falamos de alguns colégios de Lisboa que quase fazem parte da nossa história política, como, enfim, havia um que pertencia à família de um Presidente da República, Mário Soares. Se me deixas contar uma história muito interessante, exatamente com esse colégio, em 76, na Assembleia Constituinte, o Partido Socialista propôs, quando fez a sua proposta de Constituição, tinha um artigo, que era o número 7 do artigo 38 da proposta do Partido Socialista, que dizia: o Estado procederá à progressiva integração dos estabelecimentos de ensino particular no ensino oficial, salvaguardando os interesses de quantos deles trabalham, ou seja, propunha a nacionalização de todos os colégios existentes. E nessa altura, quando é conhecida essa proposta, a mulher desse famoso socialista foi a Fátima ter com o Padre Ventura, que era diretor de um dos colégios de Fátima, obrigá-lo a vir a Lisboa falar com o dirigente do Partido Socialista para o convencer a não deixar esse artigo ir para a frente. Ele tinha uma grande preocupação de um conflito de interesses, mas nós somos donos de um colégio, como é que eu posso? Isto parece que estou em causa própria. Enfim, ganhou o bom senso e, na verdade, essa proposta que, por exemplo, morreu. Mesmo no tempo de, digamos, não era apenas esse colégio, mesmo no tempo em que havia em Portugal um regime autoritário, muitas vezes alguns colégios, inclusivamente colégios da Igreja Católica, sobretudo, mas não só, de outras congregações religiosas, eram locais onde se procurava dar um tipo de ensino que não fosse tão oficial, tão oficioso, tão colado ao regime. E isso tem, enfim, pelo que eu vou conhecendo, não é? Há modelos que são muito variados, há modelos que nós podemos considerar modelos quase libertários, no sentido até da forma como as crianças são enquadradas e para áreas diferentes, até modelos com maior rigor, com uma disciplina muito grande, com, sei lá, algo que é muito discutível e não vamos discutir aqui hoje, que é, por exemplo, ter ou não ter batas, por exemplo. Certo. Bem, sabes, para nós, nisso... Ou uniformes, preferimos. Ao longo dos anos, as várias direções sempre foram muito firmes num princípio. Há quem defenda a liberdade de educação numa lógica de eficiência. E, portanto, uma saudável concorrência entre estabelecimentos de ensino, e os privados, se não forem bons, os pais não os escolhem. Portanto, há um argumento eficientista da liberdade de educação e de melhores resultados escolares. Para a IEP, a principal questão é filosófica, é de valores e é exatamente dessa diversidade. Portanto, para nós, o que é importante e o que cria não só coesão social, como reforça a sociedade civil e com isso a democracia, é as pessoas poderem oferecer diferentes perspectivas sobre a vida aos alunos. E, portanto, eu posso querer um ensino mais baseado em regras, porque eu sou, por natureza, gosto muito de regras, ou eu posso querer um ensino mais libertário. Ora, nós vamos ter sempre, enquanto comunidade de pessoas, esta tensão entre quem gosta muito das regras, quem gosta de... E esta tensão faz, educando as crianças e depois vivendo em conjunto e percebendo. E, portanto, a vantagem do ensino privado e das sociedades que têm muito maior percentagem de alunos no privado do que nós, é esta vantagem de a diferença é algo de bom, é rico para os povos. Mas quando fala de sociedades com muito mais ensino privado do que nós, não está a pensar só nos Estados Unidos. Nem estou a pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é e é uma percentagem pequena, apesar de serem muitos, é pequeno. Eu estou a pensar das sociais-democracias nórdicas. Estou a pensar da Suécia, estou a pensar na Dinamarca, estou a pensar na Holanda. Na Holanda, 70% da oferta pública é privada, com financiamento do Estado. Aquilo que para nós foi considerado há muito pouco tempo uma coisa horrível para acabar, os contratos de associação, é a forma de oferecer educação pública na Holanda. Na Dinamarca são 40%, que é um Estado na Suécia são 30%. Isso, e portanto, a questão do público-privado na educação em Portugal às vezes está muito posto direita-esquerda, mas isso é um erro. E aliás está aí para mostrar que esta forma de organizar a educação pública baseada na sociedade civil é muito forte, exatamente nas sociais-democracias nórdicas, e portanto não é esquerda nem direita, é algum bom senso, porque é esta ideia da supletividade do Estado em relação à sociedade civil.
porque depois também temos aqui, nestes países onde há muita força, também na Suécia podem ser entidades com finalidade lucrativa, mas, por exemplo, na Dinamarca, na Holanda, não. São associações e fundações e, portanto, é claro que podemos repensar o sistema. Agora, a sociedade civil organizada a oferecer educação continua a parecer-nos que é fundamental para a coesão social e para o bem-estar. Mas, por exemplo, quando nós pensamos numa sociedade em que, sobretudo, por exemplo, como acontece muito nos grandes centros urbanos e particularmente em Lisboa, nos últimos anos, em que de repente temos escolas com, porventura, dezenas de nacionalidades diferentes dos pais, não é? Portanto, dos crianças que às vezes nasceram cá e outras que não nasceram cá. Como é que isso depois se pode compaginar com um sistema que no fim do dia não é subsidiado pelo Estado e tem que ser pago pelas famílias? Mal. Vamos lá ver, a situação portuguesa, e nós temos vindo sucessivamente, e agora mais recentemente, temos sido o mais claros possíveis e temos posto escritos junto dos governos. Parece-nos que a médio e longo prazo caminhamos para uma situação social muito perigosa de exclusão e de divisão, porque hoje em dia o privado representa, números redondos, 20% do sistema de ensino português, básico e secundário, do pré-escolar ao final do secundário, incluindo as escolas profissionais. Destes, muito mais de metade são as famílias a pagar. Ora, isto significa que há cerca de 15% das crianças portuguesas que desde que entram na escola até que depois ingressam no ensino superior estão a ser educados entre aqueles que conseguem pagar uma mensalidade. Portanto, estão a conhecer-se, estão a formar os seus valores e as suas ideias, estão a namorar, vão se casar, vão chamar para fazer coisas em conjuntos. Estão a criar as suas redes que depois muitas vezes são muito importantes no futuro. 13% ou 14% da sociedade é um número absurdo de bolha. Só para dar uma ideia a quem nos ouve, o país mais próximo desta percentagem de alunos no privado a pagar é uma cidade, é o Luxemburgo, e são 8%. Todos os outros países têm 2%, 3% de famílias que pagam e pronto. E, portanto, há uma segregação social dos mais ricos da sociedade. Agora, em nenhum país há uma segregação social da classe média. Ora, é impossível obrigar as pessoas a não fazer a sua opção educativa podendo. E isto é muito determinado também pela queda demográfica, porque nós já temos nos colégios a segunda geração de uma criança por família. E, portanto, são 4 avós, 2 pais, todos a trabalhar para pagar a mensalidade de uma criança ou 2. E, portanto, o privado não tem decrescido, pelo contrário, só por esta razão, famílias que não têm tradição de ir para o ensino privado, porque não tinham capacidade, neste momento estão a investir tudo o que têm naquela criança e no privado. Portanto, isto, com a imigração, e neste momento, segundo o Governo anunciou há tempos, 20% dos alunos nas escolas públicas já são imigrantes. Isto significa que nós estamos a criar um sistema com imigrantes e um sistema com a classe média. Ora, não é preciso ser cientista político para perceber que isto não faz sentido e que nos pode levar para caminhos complicados. Acho que isso, digamos, há uma das questões que tem preocupado, enfim, quem pensa sobre a educação, quem pensa sobre o papel da educação na sociedade, que é considerar que a educação tem que funcionar como elevador social. Isto é, não podendo, as famílias são diferentes, os meios de vida são diferentes, mas deve haver igualdade de oportunidades. E isso é um tema que não é um tema de esquerda nem de direita, deve haver igualdade de oportunidades. E para isso, ter igualdade na educação, no sentido de a educação poder, por aquilo que fornece às pessoas, permitir-lhes evoluir, ser importante. E há, às vezes até estudos, já tenho lido artigos sobre isso, em que esse papel de elevador social da educação tem vindo não a aumentar como esperaríamos, mas a diminuir. Tem a mesma percepção? Nós temos a percepção de que a separação é cada vez maior. Se tem vindo a diminuir, é difícil dizer. Agora, que a separação é cada vez maior, temos clara percepção, incluindo dentro dos 80% do sistema público. Aliás, há uns trabalhos muito engraçados da Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência, só feito dentro do sistema público, a demonstrar que algumas zonas do país
as escolas estão a conseguir levar todos, porque os percursos diretos de sucesso ou isto, e noutras zonas do país a diferença os resultados escolares dependem única e exclusivamente da origem dos alunos e da socioeconómico. Ora, e da educação também. E da educação também costuma ser o grande indicador. E tanto, na verdade, se está a piorar, não sei, mas que está escandalosamente a não melhorar 50 anos depois, estamos tão mal como estávamos, isso não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, temos alguns relatos que voltou a haver já muito maior disparidade ou muito maior agrupamento por origem social dos alunos dentro das grandes secundárias. Quer dizer, houve de facto em Portugal, até na organização do sistema, porque nós também somos dos poucos países que temos os alunos todos juntos até ao final do 9º ano. E, portanto, nós não temos caminhos alternativos a não ser no secundário, com os profissionais. E não estou a dizer se concordamos ou discordamos, apenas somos nisso diferente. Porque estes outros países, por exemplo, do norte da Europa, fazem muito cedo a segregação dos alunos. E, portanto, os alunos que vão para eventualmente chegar à universidade e os alunos que vão para uma coisa. Começa muitas vezes logo ali no 6º ano de escolaridade. Portanto, são crianças de 11, 12 anos logo separadas. Quando temos todos juntos, isto também cria desafios ao sistema de ensino muito especiais, não é? E não vejo que haja na escola pública qualquer capacidade de responder esses desafios. Até por exemplo, Manel, na escola pública os professores são colocados por um algoritmo centralizado que tem em conta a antiguidade e a nota à saída da formação inicial. Ora, se eu quisesse um sistema que garantia que não havia uma equipa, que não havia uniformidade de critérios, que não havia adequação da pessoa ao seu contexto, não podia ter arranjado uma coisa melhor do que um critério absurdo. E, portanto, tenho pena como português que o sistema não se... Mas a escola privada, quando é procurada pelos pais, que muitas vezes procuram, e está a falar, a traçar um retrato de uma procura muito por classe média e porventura com sacrifício, em muitas circunstâncias, fazem-no porquê? Haverá pessoas que fazem porque estão à procura de um modelo educativo, mas há outras que fazem pura e simplesmente porque não querem ter pessoas que faltem, não querem ter interrupções, não querem ter instabilidade, não querem ter aquilo que infelizmente tem acontecido na escola pública. Mas, ao mesmo tempo, nós ouvimos notícias, não sei até que ponto é que são verdadeiras ou não, que muitos professores das vossas escolas, quando podem, mudam para a escola pública. Isso é algo muito recente, mas que é um problema, e a associação não olha para isso como um problema, mas como uma oportunidade neste sentido. Nós há muitos anos, e em 2013, houve uma alteração substancial no estatuto legal do particular e cooperativo em Portugal, que passou um bocadinho despercebido, felizmente, portanto assim deixaram de estar, e onde conquistámos muito maior liberdade ao nível do currículo e da gestão do currículo e das turmas e tudo isso, portanto isso foi muito importante. Mas houve algo que nós não conseguimos ganhar em 2013, que o governo teve medo, e os governos seguintes todos têm medo, e o atual continua com medo, que é podermos contratar para dar aulas connosco, para trabalhar connosco, os licenciados que nós entendermos. É difícil ser professor, tem técnicas próprias, claro, por isso é que nós os vamos formar. Mas esta ideia de que nós só podemos contratar aquelas pessoas que aos 20 anos decidiram fazer uma formação inicial de docentes para ser docentes o resto da vida, parece-nos uma ideia que fez sentido nos anos 70 e 80, quando havia poucos licenciados. Hoje em dia não faz sentido, até porque os alunos ou os jovens portugueses que têm mais ambições intelectuais, digamos assim, não querem fazer a mesma coisa desde que começam a trabalhar. E, portanto, a possibilidade, a maior flexibilidade de empregos, estamos a ver que é o que eles estão a escolher. E, portanto, exigir que eles tenham decidido ir para professor e sejam professores o resto da vida, estamos a perder os melhores. E, além disso, tem esse problema de concorrência com o Estado. Hoje há poucas pessoas com habilitação para dar docência segundo as regras atuais. Ora, se eu tenho a hipótese de ganhar para o Estado mais, porque no particular e cooperativo a nossa tabela é uma tabela de mínimos, portanto, ninguém pode pagar menos do que aquilo. Mas os grandes colégios estão todos a pagar mais do que aquilo, porque acreditamos na liberdade e, acima de tudo, acreditamos que eu devo poder diferenciar quem trabalha melhor e quem trabalha pior. E, portanto, não ficam presos a uma carreira, não ficam presos a essas coisas. Isso, e, portanto, na verdade, a carreira garantida no Estado é muito melhor do que a carreira garantida no privado. Ou melhor, é muito melhor para quem não se quer esforçar muito. Será que e trabalham muito menos horas. O
a nossa organização do trabalho exige mais das pessoas e, portanto, eu percebo... Mas exige mais, uma das coisas que eu às vezes ouço é que também, enfim, há eventualmente esse progresso que é mais automático no Estado, mas ao mesmo tempo há uma carga burocrática no Estado que as pessoas não apreciam particularmente. Eu não conheço ninguém que tenha saído do colégio para ir para o Estado por querer ir para o Estado porque gosto mais da modo como exerce a profissão lá. Conheço muitas pessoas que estão a mudar agora porque conseguem um lugar de quadro, com uma carreira garantida, com uma antiguidade reconhecida e, portanto, é uma decisão financeira muito clara e que nós não nos queixamos. Agora, parece-nos é que não pode o mesmo Estado que está a dar condições que aqui entre nós nos parecem... os professores devem ganhar bem, mas isto de toda a gente ter garantido bom, mau, falte, não falte, começar perto dos 2.000 e acabar nos 3.500 ou 3.600, eu não vejo nenhuma outra carreira tão garantida em Portugal. Portanto, quando se diz que esta carreira dos professores é má, eu não conheço outras carreiras muito melhores do que estas, e é uma carreira para 150 mil pessoas. Portanto, nós temos problemas de fundo com este nosso concorrente, mas isso é um problema dos contribuintes. O que nós queremos, e isso vai melhorar muito, parece-me, as nossas equipas educativas, é poder trazer outro tipo de pessoas para dentro dos colégios para dar aulas. Vamos formá-los e estamos convictos que vamos ser muito competitivos com o Portugal real. Há muitas pessoas no setor social, há muitas pessoas até nas empresas que adorariam vir para um colégio. Se calhar ganham um bocadinho menos, mas olha, têm os fins de semana por sua conta garantidos, não têm que estar a trabalhar o fim de semana. Têm, à hora que acaba aquilo, acaba e vão para casa, não têm que ficar mais 3 horas na empresa porque o cliente isto ou aquilo aconteceu. Têm descontos nos filhos estarem no colégio e, portanto, ainda por cima isso tem um valor financeiro importante. Têm um ambiente de trabalho intelectualmente muito estimulante. Portanto, nós somos competitivos. Agora, não com uma pessoa que sabe que pode ir para o Estado, trabalhar se lhe apetecer e com uma carreira garantida. Isso não somos. E isto também tem a ver com a progressão do ensino. Nós não acreditamos que esta formação inicial de professores esteja a formar as pessoas com as competências e a flexibilidade intelectual necessário para ser professor agora e no futuro. Portanto, nós estamos mesmo muito convictos que trazer pessoas formadas noutro contexto e até, se possível, pessoas que tiveram experiência de mundo real, fora da escola, durante 1 ou 2 anos e depois queiram vir para a escola, isso pode ser muitíssimo enriquecedor para o ambiente da escola e para os nossos alunos, especialmente no 3º ciclo e secundário. Então, no secundário, para nós é muito claro. Os alunos hoje têm acesso a muita informação. Hoje as tecnologias da informação, no fundo, trazem tudo. Portanto, eu não preciso já do professor que sabe a matéria. Isso não me serve, essa pessoa não me serve para nada. Eu preciso da pessoa... Nossa, para alguma coisa a servir. Não, mas eu preciso é mais... Isso é baseline. Eu preciso é da pessoa que tem entusiasmo pela vida, que acredita que é possível eu mudar, que se acha graça... Uma pessoa que não tem medo do erro. Repare, nós formamos os professores para castigar o erro. Ora, o erro é fundamental no processo de aprendizagem. Portanto, eu preciso de pessoas que percebam que fazer uma tarefa e ela não resultar é uma oportunidade de aprendizagem brutal que deve ser incentivada. Costumo dizer, o aluno certinho, que teve 20 em todos os testes, não percebeu nada. Nunca foi confrontado com a diferença. Agora, é um papagaio fantástico. Portanto, sabe reproduzir tudo aquilo. E há aí uma riqueza que nos parece muito importante e, portanto, o saírem professores para o Estado, neste momento, para nós é um problema, mas que nos dá ainda mais legitimidade para exigir ao Governo que, de uma vez, altere a lei, pelo menos para o privado, deixe-nos contratar os licenciados que a gente queira. Na relação entre a associação e as escolas privadas e o Estado, o tema mais polémico dos últimos anos foi a questão dos contratos de associação. Creio que houve várias escolas que fecharam, houve pelo menos uma escola dos jesuítas, inclusive perto de Coimbra, que fechou. 2 questões. Primeiro, essa experiência continua hoje, ainda, apesar de tudo, ainda continuam a haver escolas com contratos de associação, não é? Portanto, essa experiência para vocês, mesmo com aquelas tabelas que são pagas, continua a valer a pena. E, por outro lado, conseguiram fazer algum acompanhamento dos alunos que saíram e daquilo que lhes aconteceu? Vamos lá ver, começando pelo fim. Portanto, o acompanhamento dos alunos que saíram, nós não temos o acompanhamento aluno a aluno,
embora hoje soubemos que o Ministério da Educação não tem o acompanhamento turma a turma e, portanto, é natural que nós não tenhamos aluno a aluno. Mas, enfim, nós agora temos o conhecimento de que escola é que eles saíram e para que escola é que eles foram. E há um caso que para nós é muito sintomático disto, que é uma escola em São Pedro, em Alvito, acima de Barcelos, no meio do Pinhal, uma escola que foi acusada por uma ex-ministra da Educação de ter golfe e cavalos. Portanto, isto foi apresentado como um argumento para acabar com os contratos de associação. Porque, de facto, essa escola é associada a uma família que tinha um sítio onde tinha um pequeno campo de golfe e tinham cavalos. Os alunos pobres dessa região, porque essa escola tinha 1.500 alunos, todos tinham acesso a golfe e cavalos. Acabaram com o contrato de associação e os alunos pobres dessa região agora fazem meia hora de caminhoneta, numa caminhoneta da Câmara, para ir para um agrupamento onde não tem papel higiênico. E ficaram 500 alunos de classe média alta que estão a pagar com acesso a cavalos e a golfe. Os contratos de associação que fecharam, todos eles tinham um comportamento medido nos rankings, portanto, aqueles que tinham terceiro ciclo e os que tinham secundário, que estava acima da média ou no topo do seu distrito. Neste momento, esses alunos que saíram desses foram para escolas que não estavam na média. Bem, agora estão, porque desaparecido o contrato de associação, as outras escolas ficaram melhor na fotografia. Agora, foi para nós, enquanto associação e enquanto setor, uma experiência muitíssimo traumática, porque ainda hoje ninguém nos foi capaz de explicar qual foi o fundamento que não cegueira ideológica. Portanto, parece-nos, ainda hoje é muito traumático. Aliás, o Primeiro-Ministro há dias... Ficou mais que demonstrado que não era um argumento económico. Nem era económico, nem era de qualidade educativa. Ora, nós estávamos a falar, na altura, antes do fim, eram 42.700 alunos. Ora, 42.700 alunos, não haver um argumento de qualidade educativa ou de proteção das crianças na gestão do processo, parece-nos uma coisa absolutamente incompreensível, inaceitável, e foi com tristeza que vimos o país, pronto, foi o que foi, aconteceu, é assim, acabou, não há mais. Dizer só que isto, vamos lá ver, os que ficaram, eu não sei quanto mais tempo vão ficar, porque na verdade neste momento aquela expressão que usou continua a valer a pena. Pedagogicamente e de intervenção social continua claramente a valer a pena, financeiramente, quer dizer, se não houver uma atualização do valor já no próximo Orçamento de Estado, vão começar a entregar chaves e a fechar, porque não há nenhuma hipótese de continuar. Quer dizer, houve agora um aumento de 7%, é verdade, mas o valor estava parado há 15 anos. Portanto, neste momento, o Estado paga 80 e poucos mil euros por turma no contrato de associação, quando já se sabe que o Estado gasta por turma nas escolas estatais mais de 100 mil euros. E, portanto, na verdade, nós já esgotámos a possibilidade de pedir horas de trabalho e tempo de trabalho aos nossos docentes. A contratação coletiva do setor tem sido muito magra em geral, por causa também do contrato de associação. E, portanto, há aqui toda uma pressão que nos parece, enfim, que vamos ter que encontrar uma solução com o Governo. Nós, quando falamos de modelos, há vários modelos em vários países, como disse, portanto, modelos em que o serviço público é quase todo prestado por escolas de gestão privada, e com modelos muito diferentes, portanto, propriedades muito diferentes, diria eu. Há países onde há mais liberdade para as famílias escolherem para onde vão ou não vão. Há países que têm contratos feitos com as escolas, incluindo as escolas públicas, de objetivos. Portanto, isto é sempre muito controverso, porque quase sempre o melhor sistema para a parte mais vocal do sistema educativo, que são os sindicatos de professores, são sistemas que não perturbam, porque exigem mais avaliação dos professores, exigem mais avaliação dos resultados. Como é que em Portugal nós podemos evoluir para um sistema com melhores resultados? Porque estamos a piorar nos últimos anos, não é? Há aqui algo que continua a não me saber sair da cabeça, até, enfim, uma experiência muito pessoal, profissional. Na determinada altura da carreira fui chefe de gabinete de uma ministra da Educação e, portanto, pude ver por dentro a questão dos professores e tudo mais. Vamos lá ver.
não é possível eu ser responsabilizado pelos resultados da minha escola se eu não tenho nenhum poder de organizar a minha força de trabalho. Mas não, a escola são os seus professores, de tudo o resto. Portanto, eu posso ter uma escola com resultados educativos fabulosos com os meus alunos, independentemente das instalações. Umas instalações onde não chove é importante. Os alunos não aprendem com o ping ou não ping. E, portanto, há escolas onde chove e os alunos fartam-se de aprender. Portanto, aqui a questão fundamental são as equipas educativas. E o sistema público, tal como existe em Portugal e parece impossível de alterar, garante que nunca pode haver melhorias significativas. Podemos melhorar um pouco e pode haver um currículo mais exigente. A colocação de professores é centralizada e, portanto, o diretor de escola recebe aqueles que têm que receber, que é uma coisa que, enfim, uma empresa como um jornal é inimaginável. É inimaginável. Eu tenho acompanhado através da universidade algumas escolas, especialmente escolas TAPE, que são escolas em territórios educativos de intervenção prioritária, portanto, com alunos muito necessitados, e, na verdade, o diretor pode ter melhor das intenções, monta toda uma estratégia, cria uma dinâmica, faz o que no privado teria um resultado fantástico, mas arrisca-se a ter 10%, 20%, metade, não sabe, do corpo docente a dizer, pois isso é tudo muito bonito, mas olha, não me parece nada e, portanto, dá-me lá o horário, caso os miúdos aprendem, se não aprendem, eu tenho que dar o currículo. Quer dizer, esta lógica de que eu tenho que dar o currículo, independentemente se o currículo está a ser absorvido, apreendido, compreendido pelos destinatários. E, portanto, eu, infelizmente, sou muito cético quanto à possibilidade de haver uma mudança. Estamos sempre, as discussões públicas que se fazem sobre os modelos e comparação com outros países são muito interessantes, mas eu costumo dizer isso é tudo conversa de café, porque em todos esses países, porque isso então nós somos os únicos no mundo, não há nenhum país onde as escolas os professores sejam colocados na escola por um algoritmo centralizado em função da preferência do professor e da sua senioridade. E de uma nota que teve há 30 anos. E, portanto, Zé Manel, acho sempre as conversas em educação e os novos governos vêm sempre cheios de boas intenções e eu penso sempre, não vale a pena. Quer dizer, vamos andar a melhorar. Eu tinha um carocha, aqui há 20 anos, tinha um carocha que o mecânico só me dizia, doutor, ou você vende isto ou não me chateia a dizer que ele está avariado, porque eu arranjo aqui e ele rebenta do outro lado. Pouco. E o carocha avariava pouco. Bem, o nosso tempo esgotou-se. Muito obrigado. Obrigado, Zé Manel. Foi muito interessante. Não foi o tom mais otimista para o fim da conversa, mas havemos de conseguir ultrapassar.